Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma explicação gramatical. Hoje a gente vai bater um papo reto sobre aquele que é, sem dúvida, o maior vilão das vésperas de prova no ensino médio. Sim, estou falando dela, a crase. Sabe aquele acento que tira o sono de tanta gente antes do Enem? Pois é, vamos desmistificar e descomplicar isso de uma vez por todas. O nosso plano de aula de hoje é super direto. Vamos passar por 6 etapas rápidas. Primeiro, o mistério da crase. Depois, o grande macete de ouro. Em seguida, casos obrigatórios e pronomes. O campo minado das proibições. Casos facultativos e paralelismo. E para fechar com chave de ouro, 5 erros clássicos na redação. Então bora mergulhar nisso. Seção 1, o mistério da crase. Antes de sair correndo desse monstrinho gramatical, a gente precisa entender o que ele é de verdade. O ponto crucial que a turma toda precisa gravar logo de cara é o seguinte: crase não é o nome do acento. Pois é, aquele acento viradinho para a esquerda se chama, na verdade, acento grave. A crase, gente, é um fenômeno, é literalmente uma fusão. É exatamente o que acontece quando duas letras A idênticas estão caminhando pela frase, se trombam e, por uma questão de sonoridade, decidem se juntar numa coisa só. Olha só como essa fórmula mágica funciona na prática. De um lado da ponte, temos um verbo ou um nome super exigente que pede obrigatoriamente a preposição a. Do outro lado, temos uma palavra feminina que aceita o artigo a. Quando essas duas forças se encontram no meio do caminho, bum, elas se contraem e formam esse a com o acento grave. É basicamente matemática pura aplicada na nossa gramática. Agora que a fórmula já está dominada, vamos para a seção 2, o grande macete de ouro. Essa aqui é literalmente aquela carta na manga que salva pontos valiosíssimos em qualquer redação. O grande segredo da crase mora numa substituição super simples. Imagina a frase fui à escola. Deu branco na hora da prova e rolou aquela dúvida se tem crase ou não? Pega a palavra feminina escola e troca por uma palavra masculina equivalente, tipo colégio. A frase ficou fui ao colégio, certo? Bingo! Esse ao prova sem sombra de dúvidas que tem uma preposição misturada com um artigo ali. Se deu ao no masculino, a versão feminina obrigatoriamente precisa levar a crase. Não tem erro. Seguindo em frente, seção 3, casos obrigatórios e pronomes. Vamos dar uma olhada em como essa mesma lógica constrói as regras dos casos onde não tem choro, a crase é obrigatória, começando por situações de tempo e lugar. Pensem nesses exemplos super práticos que a gente vê o tempo todo na rua. Se a placa de trânsito diz vire à esquerda, opa, tem crase aí. Por quê? Porque à esquerda é uma locução adverbial feminina indicando lugar. Agora pensa no cardápio lá da cantina da escola. O famoso bife a cavalo não leva acento de jeito nenhum. A razão é bem simples. Cavalo é uma palavra masculina. Se não tem artigo feminino, não tem fusão. E se não tem fusão, não tem crase. Facinho de lembrar, né? E na hora de falar sobre os horários das aulas, a regra de ouro é: a crase é exigida antes de informar horas exatas. Então, termino às 5 horas com crase. Mas muita atenção aqui porque tem uma pegadinha clássica. Se já tiver uma preposição fazendo o trabalho duro antes, tipo desde, para ou após, a crase simplesmente desaparece. Por isso, o certo é escrever: ficamos desde as 12 horas, só com o artigo limpinho, sem acento. E tem mais. A crase adora se colar no comecinho de alguns pronomes. Se o verbo pedir a preposição a, ela vai se juntar direto com a primeira letra dos pronomes demonstrativos tipo aquele, aquela ou aquilo. E a mesmíssima regra vale para os pronomes relativos a qual e às quais. Eles se misturam e formam coisas como aquele, aquilo e a qual. Fica muito mais elegante no texto. Entramos agora numa verdadeira área de perigo. Seção 4, o campo minado das proibições. É exatamente aqui que muita gente boa escorrega na redação do Enem. A gente precisa pisar com cuidado nesse terreno onde a crase é estritamente proibida. Vamos fazer um exercício rápido de imaginação, como se a gente estivesse olhando para a lousa da sala de aula agora. Temos a frase: caminhamos passo a passo. O que será que vai preencher essa lacuna entre essas duas palavras iguais? Pois é, a resposta certa é só a letra A, limpa, sem acento nenhum. Isso ilustra perfeitamente uma das nossas maiores proibições. Em expressões formadas por palavras repetidas, seja cara a cara, passo a passo ou frente a frente, a crase nunca, jamais aparece. Essa regra é fechada, sem exceção.
A grande diferença gramatical mora na briga entre o que é específico e o que é genérico. Quando falamos de destinos bem definidos ou palavras específicas, a crase marca a presença, tipo em vou à Bahia ou proteção à pessoa. Mas cuidado com as armadilhas. Tem cidades que simplesmente não aceitam artigo, como Roma. Então, vou a Roma, sem crase. O mesmo vale para palavras de sentido genérico, como acesso a qualquer pessoa. Sentido genérico e indeterminado significa crase proibida. Maravilha! Chegamos à nossa penúltima parada, seção 5, casos facultativos e paralelismo. Aqui a gente vai ver aquelas raras situações onde quem escreve é quem manda, podendo escolher se usa o acento ou não, e também como deixar as frases da redação perfeitas e equilibradas. Na nossa gramática, temos 3 cenários clássicos onde a crase é totalmente opcional. Primeiro, antes de nomes próprios femininos, ou seja, refiro-me a Joana, pode ou não ter crase. Segundo, antes de pronomes possessivos femininos no singular, tipo, falei a minha amiga. E terceiro, logo depois da preposição até, como em fomos até a praia. Nesses 3 casos, botar o acento grave ou deixar ele de fora não muda absolutamente nada, a frase continua corretíssima. Agora preste muita atenção nisso. Para construir aquele texto impecável nível nota 1000, a turma precisa dominar um negócio chamado paralelismo sintático. O nome assusta um pouco, mas a lógica é maravilhosa e simples. Significa que a gente precisa garantir que as listas e enumerações dentro de uma frase estejam gramaticalmente simétricas, bem equilibradas, sabe? O impacto prático disso é gigante. Pensa numa estrutura toda torta, onde a crase só foi colocada no primeiro item de uma lista. Referiu-se à educação, à infraestrutura e à saúde. Só meio quebrado, né? A regra é clara. Se a decisão for colocar crase no primeiro item feminino da lista, essa mesma métrica tem que ser repetida rigorosamente em todos os outros itens femininos que vierem depois. É tudo ou nada para manter a harmonia do texto. E, finalmente, rufem os tambores. Seção 6. 5 erros clássicos na redação. Essa é a nossa batalha final contra o grande chefão. Vamos revisar os 5 vacilos que mais derrubam as notas da galera nas provas. Fugir dessas 5 armadilhas é questão de sobrevivência gramatical. Número 1. A crase nunca, em hipótese alguma, deve ser usada antes de verbos. Ou seja, a partir de hoje é sempre sem crase. Número 2. Zero acento antes de palavras masculinas, como em vendas a prazo. Número 3. A crase passa bem longe de pronomes pessoais, então nada de crase em entregou a mim. Número 4. É proibidaço usar um a sozinho e no singular antes de uma palavra no plural, tipo referir-se a pessoas. E o erro número 5, confundir expressões de tempo. Tem gente que mistura o a, que indica futuro ou distância, com o verbo haver, o a com h e acento, que indica aquele tempo que já passou lá atrás. Muita calma nessa hora. E assim a gente fecha nossa expedição pelo mundo da crase. Agora que o grande macete do colégio foi revelado, que os pronomes foram dominados e o campo minado foi todo mapeado, a pergunta que fica é: como a turma vai usar todas essas dicas da nossa explicação de hoje para gabaritar a próxima redação sem medo de ser feliz? Lembrando de fazer a mágica da substituição para o masculino e mantendo aquele paralelismo bonito, o temido acento grave vai deixar de ser um vilão e vai virar um grande aliado. Bons estudos para todo mundo, muita prática nas redações e até a nossa próxima explicação.